E Thiago Nunes não é mais técnico do Corinthians, decisão tomada há instantes, e no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os detalhes de como o Corinthians age a partir de agora. Também quero te falar a respeito de Fred, que jogou contra o Flamengo, possivelmente com o coronavírus. Afinal de contas, ele foi diagnosticado, testou positivo nessa sexta-feira. Para completar nesse vídeo, eu quero te falar a respeito do Campeonato Espanhol, que estará com exclusividade nos canais Disney, além de tudo sobre Diogo Barbosa, mais novo reforço do Grêmio. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, e antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nessa dica bem esperta. Se você é daqueles que entende tudo de esporte e quer começar a acompanhar o futebol de uma maneira um pouquinho diferente, tá mais do que na hora de conhecer a Betano. A Betano é uma casa de apostas presente em 5 países diferentes da Europa e que chega com tudo no Brasil. Além do futebol, que é o tema do canal do Nicola, na Betano você encontra dezenas de mercados diferentes. Você pode apostar em jogos de basquete, vôlei ou tênis, por exemplo. Se você é desses que também gosta de comparar as odds em busca dos melhores valores, a Betano tem um grande diferencial. Odds turbinadas, as super odds e melhor ainda, todos os dias. Vale muito a pena conferir. Cadastre-se no site da betano.com, que está na descrição desse vídeo, e ganhe um bônus de boas-vindas de 100% no valor do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá na hora de você parar de brincar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano no Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre uma importante notícia dessa sexta-feira. O Campeonato Espanhol teve seu contrato renovado com o grupo Disney e dessa maneira terá transmissões exclusivas em TV fechada, na Fox e na ESPN. E é uma novidade bem legal para você que acompanha. Todos os jogos grandes de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid passarão com exclusividade nas duas emissoras e não mais no Fox Premium, ou seja, você não precisa mais ser assinante do Fox Premium para ter acesso aos jogos, por exemplo, de Lionel Messi com a camisa do Barcelona. O contrato deve ter duração de 5 anos, essa confirmação ainda não foi feita, mas a especulação é de que esse será o tempo de contrato. E assim, Fox e ESPN passam a ter um pacote bem legal com competições europeias. A Premier League, o campeonato inglês, que é de longe o principal campeonato do mundo, já era uma exclusividade da ESPN e da Fox. A partir de agora também com o campeonato espanhol, tem campeonato em português, campeonato holandês, além da Major League Soccer nos Estados Unidos, campeonato mexicano, campeonato chinês, entre outras atrações. Libertadores da América segue, pelo menos nesse momento, sendo exclusivo em TV fechada dos canais Fox Sports, além de uma série de outras atrações de outros esportes, NFL, NBA, US Open, que está rolando inclusive nesse final de semana. Não faltam atrações no grupo Disney. Bora falar sobre Diogo Barbosa. Tô te contando há vários dias que o Diogo Barbosa seria jogador do Grêmio e enfim nessa sexta-feira a coisa se confirmou, inclusive já vazou foto do Diogo Barbosa no CT do Grêmio. Como é que foi fechado esse acordo? Informação que eu obtive junto a um dirigente do Palmeiras. 1,5 milhão de euros ou cerca de 10 milhões de reais pela aquisição de 25% dos direitos econômicos. O Palmeiras tinha 100%, repassou 25% por esses 10 milhões de reais e está estabelecido em contrato que o Grêmio deve adquirir mais 25% dos direitos econômicos de acordo com metas estipuladas no contrato. Como é que vão funcionar essas metas? Se nessa próxima temporada, a primeira temporada do Diogo Barbosa, com a camisa do Grêmio, ele disputar 60% das partidas do clube, o Grêmio é obrigado a desembolsar mais 750 mil euros pela aquisição de mais 12,5% dos direitos econômicos. O mesmo vale para o segundo ano de contrato. Ou seja, se o Diogo Barbosa virar titular e jogar com bastante frequência, o Grêmio vai comprar outros 25% por mais 1,5 milhão de euros, que seriam, nesse momento, mais 10 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Palmeiras no começo desse ano se viu obrigado por contrato a comprar 50% dos direitos econômicos que pertenciam ao Banco BMG. O Palmeiras tem tido dificuldade em fazer esse pagamento. Cheguei a contar com exclusividade essa informação. E o Diogo Barbosa não é mais jogador do Palmeiras, deve ser apresentado nas próximas horas e ficará à disposição do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho e o Klaus Câmara, o diretor executivo de futebol do Tricolor, trabalhavam há bastante tempo para a contratação do jogador, porque entendem que era grande carência do atual elenco do Grêmio. Bora falar agora sobre um assunto que tem causado enorme preocupação no torcedor do Flamengo e também do Fluminense. Fred testou positivo para o coronavírus. Logo, Fred, que havia feito 3 testes nos últimos dias, nos dias 3, 5 e 9.
o último teste no dia 9, na manhã da quarta-feira, justamente no dia do jogo contra o Flamengo, quando teve o Fla-Flu. O Fred nem jogaria porque sua esposa testou positivo, então por precaução o Fluminense entendeu que não o colocaria em campo. Na manhã da quarta-feira ele fez um novo teste, o teste deu negativo e o Fluminense decidiu relacionar o Fred. O Fred inclusive disputou os minutos finais do Clássico, não foi efetivo, não foi suficiente e o Fla venceu por 2-1. Mas na manhã dessa sexta-feira houve um novo teste e o Fred testou positivo. A grande preocupação agora, tanto no Fluminense quanto no Flamengo, é em relação à possibilidade de contágio. Já imaginou se às vésperas da reestreia do Flamengo na Libertadores da América, tem jogo já na próxima semana contra o Independiente Del Valle, o Fred tiver contagiado 1, 2, 3, 4 jogadores do Flamengo? O caos que isso pode causar? Houve muito torcedor do Flamengo, inclusive, cobrando uma posição da diretoria em relação à diretoria do Fluminense. Vale a lembrança de que no campeonato estadual, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, chegou a fazer uma série de acusações contra o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, por conta da antecipação, da volta precoce, como ele considerou na oportunidade do Campeonato Carioca. Agora, um dos seus jogadores, talvez o principal jogador do Fluminense nesse momento, testou positivo e acabou jogando em condições não ideais para o jogo. Bora falar agora sobre a grande notícia da sexta-feira. Thiago Nunes foi demitido pelo Corinthians no final da tarde e início da noite dessa sexta-feira. Informação que me foi confirmada pelo André Sanches via WhatsApp. Às 18h51, o Andrés confirmou que demitiu o Thiago Nunes, contato feito por telefone. Eu te falei no vídeo da manhã dessa sexta-feira que o Andrés era o único que ainda sustentava a permanência do Thiago Nunes. Dirigentes, conselheiros e até um membro da comissão técnica fixa do Corinthians já haviam aconselhado o presidente a demitir o Thiago Nunes. O Andrés resistiu. Nessa sexta-feira ele foi ao Rio de Janeiro para participar de uma reunião na CBF, mas por conta de toda essa pressão, o Andrés decidiu, na volta a São Paulo, conversar por telefone com algumas das lideranças do elenco. E ouviu desses líderes que de fato o Thiago Nunes havia perdido o comando do grupo. Recentemente, na terça-feira, o Andrés deu uma entrevista ao GE afirmando que não demitiria o Thiago Nunes enquanto ele tivesse moral com o grupo. A partir do que ouviu de conversas com os principais jogadores do Corinthians, o Andrés tomou a decisão de dispensar o Thiago Nunes. Thiago, que foi contratado em novembro do ano passado, mas só assumiu o Corinthians para valer em janeiro desse ano. Foram 9 meses de um trabalho sempre contestado e criticado. Primeiro, logo de cara, ele acabou sendo eliminado na pré-Libertadores, algo que causou um enorme estrago para o caixa, mas também para o moral do Corinthians ao longo da temporada. No Campeonato Paulista, o Corinthians chegou a ficar brigando contra a zona do rebaixamento. Ele foi para as 2 últimas rodadas com mais chance de cair do que de classificar, mas depois de uma grande reviravolta, o Corinthians conseguiu a classificação e foi até a final do Campeonato Estadual, só perdendo para o Palmeiras nos pênaltis. Veio o Campeonato Brasileiro e mais uma sequência muito ruim de resultados. O Corinthians só venceu 1 dos últimos 5 jogos, tem o pior início de Campeonato Brasileiro depois de 8 rodadas desde 2012. Só 9 pontos conquistados em 8 rodadas. O Corinthians hoje tem 1 ponto de vantagem em relação à zona do rebaixamento. E como é que fica a comissão técnica do Corinthians a partir de agora? No treino desse sábado, o Coelho já assume interinamente, mas se ele conseguir resultados, pode acabar até ficando de forma mais prolongada. Isso porque o Corinthians tem eleição para presidente em 28 de novembro e o André Sanches entende que vai ter dificuldade em achar um técnico de primeiro nível para comandar o clube com essa incerteza política. Qual técnico de renome aceitaria fechar um contrato de 2 ou 3 meses ou mais? Fechar um contrato longo, mas sabendo que em 3 meses pode vencer alguém da oposição que não gosta desse treinador. Então, nesse primeiro momento o Coelho fica, deve contar com o auxílio do Mauro Silva, que é um homem de confiança do André Sanches. Se o Coelho conseguir resultados, pode acabar ficando até o fim dessa temporada, pelo menos até o fim desse ano. O Coelho, inclusive, teve seu nome pedido pelos jogadores. Aí vale uma ressalva importante. Com o Coelho no comando, é óbvio que os jogadores vão ter um poder de decisão muito grande nas coisas do dia a dia em relação ao horário de treinos, viagens e tudo mais. Isso incomoda o presidente André Sanches. Então, se ele perceber que, apesar das vitórias, o grupo está mandando demais na comissão técnica, não vou ficar surpreso se ainda assim o Andrés decidir pela contratação de um técnico, mas já dá para cravar que Thiago Nunes não é mais comandante do Corinthians. A falta de resultados, o desempenho horroroso do time e a relação dele com a imprensa, com funcionários e especialmente com jogadores acabou pesando demais.
Antes de fechar, só queria ler a nota oficial do Corinthians confirmando o desligamento do Thiago Nunes, abre aspas. A diretoria de futebol do Corinthians comunica o desligamento do técnico Thiago Nunes. Ele assumiu a equipe no início de 2020 e foi vice-campeão paulista. Em 28 jogos sob seu comando, o alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve 8 derrotas. O Corinthians agradece o profissional pelos serviços prestados desde janeiro e deseja sucesso na sequência da carreira. Para o jogo contra o Fluminense, domingo, às 16 horas no Maracanã, Diego Coelho, treinador do Sub-20, assume a equipe interinamente. Fecha aspas. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na noite dessa sexta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita também o sininho, porque a partir daí você passa a receber notificações de tudo que pintar aqui no canal. Para completar, preciso te falar sobre como você vira membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos de acordo com o seu bolso e passa a ter várias vantagens, como por exemplo, estar em lives exclusivas que a gente faz de forma semanal, receber informações via WhatsApp em primeira mão antes mesmo de eu publicar os vídeos por aqui, além de participar do bolão do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do time do coração, tem liga exclusiva no Cartola FC também com uma série de prêmios. Você tem que dar uma olhada, tenho certeza que você vai curtir, beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!